maior de funcionários, mas eu entendo que a gente está numa fase muito difícil, né, a educação permanente, por não ter espaço, as pessoas estão um pouquinho desmotivadas por vários, mas a gente vai resgatar isso aí de novo, se Deus quiser, tá? Então vocês aproveitem, eu agradeço vocês, né, a presença, tá? Toda essa disposição que vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Aproveitem, gente. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jorge Oliveira, sou enfermeiro, sou instrutor lá do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Luciano Augusto, também instrutor lá do NEP, vai estar dando um apoio, suporte técnico para a gente. E hoje a gente vai falar de suporte avançado em parada cardiorrespiratória, tá? A gente vai passar pelo suporte básico, iniciar ali com alinhar conhecimento, e depois a gente vai entrar no suporte básico e depois no suporte avançado, ok? Aqui só um pouquinho da minha formação, para vocês entenderem até o porquê que eu estou dando essa aula. Eu sou da prefeitura, fui técnico aqui, hoje sou enfermeiro, tá? Sou responsável pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Também sou habilitado pela American Heart para poder falar de suporte avançado em cardiologia, tá? Sou responsável também pelo Núcleo de Segurança do Paciente do SAMU. Trabalho no SAMU de São Sebastião, no Litoral Norte, também lá no promovimento do suporte intermediário. E aqui eu sou responsável pela produção dos protocolos, ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu sempre gosto de dar esse início para que vocês entendam que essa aula ela tem um referencial teórico, tá? O que a gente usa hoje no Brasil? A referência brasileira hoje da Sociedade Brasileira de Cardiologia é a American Heart Association, tá? Então todos os protocolos que a gente usa na assistência a paciente de parada cardiorrespiratória, AVC, no Brasil sai da American Heart Association, tá? Inclusive essa aula foi montada a partir da aula da American Heart. Bom, vamos lá. Para a gente relembrar algumas coisas, né? A gente tem a nossa formação, muita gente se formou há muito tempo atrás, e às vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Eu vou relembrar só um pouquinho de anatomia, de eletrocardiograma, onde a gente seguir na nossa aula, tá? Só para a gente alinhar para todo mundo na mesma linha de conhecimento. Então, pessoal, pequena circulação e grande circulação. Todo mundo lembra disso? Pequena circulação, pequena circulação e grande circulação. O que eu quero que vocês percebam nessa imagem aqui, ó? O coração ele é a figura central. O coração é a figura central do nosso corpo. Ou seja, o que acontece com ele interfere em outros órgãos nobres e o que acontece em outros órgãos nobres interfere no coração. Ok? Então a gente tem a pequena circulação aqui na parte pulmonar e a grande circulação sistêmica no corpo todo. Ok? Guarde essa imagem na cabeça de vocês. Vamos falar um pouquinho de eletrocardiograma, para vocês entenderem o que aparece lá quando a gente vê no monitor, quando a gente faz o eletro do paciente, para que vocês entendam as alterações que vão preceder uma parada cardiorrespiratória, tá? Primeira coisa é entender que o eletro, ele não verifica a pulsação, ele verifica estímulo elétrico, certo? O que vai aparecer ali na linha do eletrocardiograma são estímulos elétricos, não significa que o coração está se movimentando, significa que eu tenho estímulo elétrico passando, ok? Porque quando eu tenho um ritmo de atividade elétrica sem pulso, vocês vão ver uma linha de eletro e o paciente está parado, ok? Vamos lá, só para vocês entenderem como é que funciona o eletrocardiograma e o que significa cada linha dela, tá? Onda P, que é a primeira linha. Sem onda P eu não tenho batimento cardíaco. Quando eu tenho só o QRS, sem a onda P, não é batimento válido. Por quê? Olha o que faz a onda P, ó. O sangue ele chega pelos átrios, correto? Se eu não tenho essa contração aqui dos átrios, como é que eu vou ter a contração do sangue para mandar para o resto do corpo? Eu não tenho. Então a onda P é necessária para que haja ejeção do sangue para o resto do corpo, tá? Então todo QRS sem onda P não é válido, beleza? E aqui eu tenho o QRS, que é a parte dos nossos ventrículos, onde o sangue vai ser ejetado para o corpo, e a onda T, que é o coração se preparando para uma nova contração, beleza? Vocês conseguiram pegar essa noção? Aqui, ó, aqui no eletrocardiograma lá, ó, eu tenho onda P, que é o átrio, QRS,
ventrículos. E a onda T é a regularização e o coração se preparando para bater novamente. Bom, vocês conseguiram entender como é que funciona o eletrocardiograma basicamente, claro, né, pessoal? Porque aí a gente vai entrar em outros aspectos das alterações. Aqui eu quero que vocês consigam só compreender o que é um eletro normal. Então, isso daqui, ó, é o normal. Onda P, QRS, espaço e onda T. As alterações que eu vou ter aqui vão mostrar para mim qual que é o problema do paciente. Beleza? Então, isso vocês têm que ter a noção. Porque vai aparecer no monitor de vocês e vocês vão conseguir identificar, por exemplo, que eu tenho um monte de QRS sem onda P. Tá? E esse paciente pode estar parado. Apesar de o monitor mostrar lá 70 de frequência. O monitor faz isso. Porque o monitor também não verifica pulso. Ele verifica estímulo elétrico. Tá? E aí vocês podem ser enganados no monitor. Eu sempre brinco, né, no meu tempo de UTI, nada mata mais no paciente UTI do que aquele ritmo... para de aparecer a oximetria, para de aparecer pressão e a gente acha que foi o aparelho que desconectou e o paciente está em AESP. Fica 2, 3, 4, 5 minutos até a gente perceber que esse cara parou. Por isso que eu gosto de dar a noção de eletrocardiograma antes. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta, tá? Beleza. Vamos entrar agora em parada cardiorrespiratória, tá? Aqui, cada minuto conta. Para vocês terem uma ideia, um paciente em PCR, cada minuto sem intervenção, ele perde 10% da chance de voltar sem sequela, por minuto. Então, se eu demorar ali 3, 4, 5 minutos, ele já perdeu metade da chance que ele tinha de voltar com sequela. Ele pode voltar? Pode, mas no vegetal. Tá? Ele pode voltar? Pode, mas completamente sequelado. E a nossa intenção aqui, eu sempre falo, quando eu entro para fazer uma RCP no paciente, a minha intenção não é fazer o coração voltar a bater, porque isso não é difícil. Eu faço droga, faço compressão cardíaca e o paciente volta. A minha intenção é trazer esse cara de volta com qualidade de vida, ou o mínimo de qualidade possível. Certo? Vamos lá, mais uma vez aqui a American Heart Association. E aí a American Heart, não sei se é de conhecimento de vocês, ela desenvolve há muitos anos os elos, a corrente de sobrevivência. Isso aqui é um passo a passo que, segundo os estudos, a gente seguindo, a chance de recuperação do paciente é muito maior. Ok? Eu tenho essa corrente de sobrevivência no intra-hospitalar, que são vocês, e no extra-hospitalar, que a gente não sabe. A do intra-hospitalar tem algumas diferenças, tá? Começando pela lupinha aqui, e aí vem pelo apoio, compressão cardíaca, desfibrilação e cuidados avançados. A gente vai escorrer sobre todos esses temas aqui na parte teórica, antes de ir para a prática, tá? Vamos lá, primeiro elo da cadeia de sobrevivência, reconhecimento precoce e prevenção da parada cardíaca. No intra-hospitalar, eu consigo prever a PCR. Eu consigo prever que esse paciente vai afundar. Só que eu preciso estar atento, tá? Ele vai me dar alguns sinais, nas 24 horas antes da parada cardíaca, o paciente dá sinais que ele vai entrar em parada cardíaca. Isso não sou eu que estou falando, a American Heart, que é a associação que dissemina no mundo inteiro os protocolos de parada cardiorrespiratória. Ok? Então, aqui eu tenho alguns sinais de deterioração fisiológica desse paciente, que a equipe tem que estar atenta. Tá? Inclusive, em alguns hospitais, eu sei de estivadores, em alguns hospitais de São Paulo, a gente tem uma equipe que chama equipe de código amarelo. Quando o paciente começa a apresentar esses sinais, lógico, na enfermaria, não tem médico que já está lá, a gente aciona o código amarelo e chega uma equipe com um enfermeiro, fisioterapeuta e um médico para fazer a avaliação desse paciente. Tá? Porque isso diminui a incidência de parada cardiorrespiratória evitável dentro do hospital, dentro da área hospitalar. Então vamos lá, eu tenho mudança aguda no estado mental, frequência cardíaca acima de 40 e inferior a 30, saturação de oxigênio abaixo de 90%. Tá? Ah, mas ele é DQOC, eu entendo. Só que o paciente hospitalizado com recurso para subir saturação, que a gente não consegue manter acima disso, é um paciente que está sofrendo de um hipóxia grave. Ele vai afundar em algum momento. Tá? Pressão arterial maior que 180, tá? Sistólica, ou menor que 90, também em hipotensão. A gente usa também nas UTIs
a PAM de 65, abaixo de 65 eu tenho que ficar atento nesse paciente, tá? Frequência respiratória aqui, ataque apneia acima de 28 e a bradispneia abaixo de 8. Dor ou desconforto no peito que não alivia com nitroglicerina, esse paciente aqui volta relógio. Paciente com via aérea ameaçada, o paciente que não tem condições de manter a própria via aérea livre, tá? Esse paciente é um candidato a parada cardiorrespiratória e dor descontrolada, ok? Esses parâmetros eles foram desenvolvidos pela American Heart Association, tá? Vamos lá. Como é que eu identifico uma parada cardiorrespiratória? Já deve ser de conhecimento de todo mundo. O vítima não responde, não respira e não tem pulso, tá? Eu preciso dos 3 parâmetros para descrever a parada cardiorrespiratória. Qual que é o problema que eu tenho aqui? Porque é de fácil visualização disso daqui. O problema é o tempo que eu demoro para conseguir enxergar que o paciente está em parada cardiorrespiratória. Na enfermaria, que eu assumo vários pacientes, eu entro no quarto, quando eu volto ali 2 horas depois o paciente está parado. Essa RCP a gente tem que fazer, ok? Vai trazer esse paciente de volta com qualidade de vida? O cara que se deixou 1 hora lá no quarto, ele parou, aí quando você voltou lá para fazer essa atividade, ele ficar parado. Por isso que esses sinais que a gente falou antes, eles são tão importantes. Esse paciente precisa de uma atenção maior, tá? A gente brinca, ninguém para do nada, parou do nada, só o cara que infarta, e aí vai ter a dor no peito. Fora isso, ninguém para do nada, o cara vai apresentar sinais antes, tá? Então aqui o nosso foco é no reconhecimento precoce. Eu preciso reconhecer precocemente que esse paciente está afundando antes de ele parar. Para quando ele parar, ó, eu já estou esperto em cima dele. Parou de responder, parou de respirar, esse paciente aqui eu já tenho que estar próximo dele. Alguém já tem que estar de olho nesse paciente. Ok? Quem é da UTI? Só você? Da UTI é mais fácil, né? Você está com o paciente ali à vista, todos os pacientes à vista. Enfermaria eu entendo que é mais complexo, porque vocês têm inúmeros pacientes para atender. Por isso que a gente dá atenção na investigação, tá? Nos sinais e sintomas que eles apresentam antes. Vamos lá. Segundo elo de sobrevivência da cadeia é notificar quando esse paciente parar. Todo mundo sabe aqui como é que eu vou acionar médico, aonde está o médico, carrinho de emergência. Isso aqui tem que estar muito bem treinado. Isso aqui tem que estar muito bem treinado. Eu preciso reconhecer minha PCR rápido e o meu apoio tem que chegar rápido. O meu carrinho de emergência tem que chegar rápido. Sou eu que vou buscar o carrinho de emergência se eu identifiquei a parada cardiorrespiratória? Não. Não sou eu, né? Eu identifico a parada cardiorrespiratória, eu vou pedir por ajuda. Mas eu não saio para buscar ajuda, eu vou até a porta do quarto. Mas eu não abandono o paciente lá sozinho. Porque eu já tenho que iniciar manobras. Quem inicia a manobra é quem reconheceu a PCR. Ponto. Certo? Até a equipe chegar no local, o médico, o enfermeiro, outros técnicos de enfermagem, carro de emergência, a gente vai continuar, a gente não vai ficar esperando chegar a equipe no local. A gente vai já iniciar manobras. Então eu tenho que ter segurança na identificação. Quando os estudos mostram, né, o que atrasa mais o reconhecimento de uma PCR é a insegurança dos profissionais para determinar se o paciente está realmente parado ou não. O cara fica na dúvida. Aí ele chama, colega, vem aqui, eu acho que o fulano está parado. Quantas vezes você já não viu isso? Aí vem a colega, coloca aqui. Não, acho que está parado. E é tempo. Lembra que eu falei lá no minuto? No começo? 1 minuto eu perco 10% de chance de voltar sem sequela. Tá? Então aqui, ó, todo membro do hospital ele tem que saber reconhecer parada cardiorrespiratória. Todos, auxiliares, técnicos, enfermeiros, técnicos de raio-x, G, todo mundo de dentro do hospital tem que saber reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Até o pessoal do administrativo, principalmente quem fica na porta. Tanto que os protocolos de dor torácica nos hospitais por aí, a primeira equipe que é treinada é portaria. É o controlador de acesso, é o recepcionista, todos eles são treinados para o protocolo de dor torácica. Tá? Vamos lá, o terceiro elo da minha corrente, RCP de alta qualidade. Tá? Eu tenho que saber fazer RCP. Não existe profissional de enfermagem que não sabe fazer compressão cardíaca. Isso não pode acontecer. Tá? E às vezes, principalmente quando a gente vai dar essa aula para profissional, o profissional ele acha que ele sabe fazer compressão cardíaca. Mas quando a gente coloca ele para fazer compressão cardíaca com um dispositivo que vai avaliar
profundidade, ritmo, frequência, e vai dar uma nota no final. A gente percebe que a gente precisa treinar. A gente percebe que a gente precisa treinar. Ou a gente comprime rápido demais, devagar demais, fraco demais, ou forte demais. Tá? Então aqui, ó, esse slide é o mais importante da aula. Isso aqui tem que estar decorado na cabeça de vocês. Isso aqui tem que ser automático. Tá? Parada cardiorrespiratória. Identifiquei a parada. Superfície firme. Tá? Para começar a RCP. Ah, Jonathan, eu estou sozinho no quarto. Posso começar em cima do colchão? Claro que pode. Óbvio que pode. O que eu não posso fazer é não começar. É isso que eu não posso fazer, não começar. Esperar o carro de emergência sair lá da PQP para chegar aqui para mim. Esperar o colega buscar e voltar com esse carrinho é tempo. Vai ser eficaz 100% essa compressão inicial? Talvez não. Mas eu não posso deixar de começar. Identificou a PCR, chamo ajuda e eu começo as compressões cardíacas. Do jeito que o paciente estiver. Ok? Então aqui, superfície firme, tá? Na RCP. Por que eu coloco superfície firme, pessoal? Antigamente a American Heart ela falava superfície rígida. Mas hoje, por exemplo, um colchão de maca fino, eu posso fazer RCP. Tá? Eu não preciso colocar a prancha, a mini prancha que vocês colocam embaixo. Tá? Por isso que é superfície firme, não rígida mais. Beleza? Então, superfície firme, eu vou me posicionar lateralmente a vítima. E aí, no caso da hospitalar, eu vou precisar de uma escadinha, vou baixar a cama, zerar o leito. Tá? Alguns hospitais têm aquela cama já que está escrito PCR lá, RCP, você aperta a cama já zero e já baixa totalmente. Aqui não tem jeito, eu tenho que baixar essa cama. Tá? Vou baixar, escadinha e vou iniciar a RCP. Posicionamento, braço sempre esticado. Tá? Posição ali 2 dedos acima da frente tifoide. E o principal, velocidade de 100 a 120 vezes por minuto, profundidade de 5 a 6 centímetros. Isso aqui, ó, tem que estar na cabeça de vocês decorado. Qual que é a principal falha de profissional de saúde? Não é a profundidade, é o retorno. O profissional de saúde ele até comprime com força, mas o que ele faz? Ele comprime. Na hora de aliviar o tórax, ele não alivia completamente. E aí eu vou mandar cada vez menos sangue para esse corpo, porque em vez de eu deixar o coração encher inteiro, ele enche só metade. E aí a eficácia da minha compressão cardíaca cai pela metade. Então, quando a gente for fazer a parte prática, a gente vai cobrar de vocês a profundidade e o retorno do tórax. Vocês vão perceber a dificuldade que vocês vão ter em retornar o tórax, não afundar ele, de tirar o peso de cima. Tá? Compressão cardíaca. Qual que é a intenção da minha compressão cardíaca? Ó, é isso aqui, ó. Compressão, volta lá. Volta lá. Ó. Isso. Aí, pode voltar. Qual que é a intenção da minha compressão cardíaca? A minha compressão cardíaca, ó, é fazer o sangue circular e chegar aqui, ó. E eu tenho que manter uma circulação. Eu não posso simplesmente fazer uma compressão que não vai. Tá vendo que o sangue circula? Ele sobe, vai pela artéria e volta pela veia. Beleza? E para fazer isso, eu preciso de uma certa pressão. Pode passar. Agora pode deixar. Olha lá, funcionando aqui, ó, o cérebro acende. Tá? E para acontecer isso, eu preciso dessa pressão aqui, ó, pressão de perfusão coronária. Isso aqui, ó, são as compressões cardíacas suficientes para eu chegar a um ritmo que o sangue circule. Olha aqui o sangue circulando. Ou seja, quando você começa com o RCP, as primeiras 8, 10 compressões não fizeram nada. Não fez sangue chegar aqui. Vai começar a chegar, ó, depois que passa nessa linha. E isso é muito importante porque vocês entendem. Porque pode continuar. Ó, beleza. Agora eu estou oxigenando aqui, ó, mandando sangue para cá. E quando eu paro, olha o que acontece. Para de ir automaticamente o sangue vir para cá. E aí quando eu reinicio, ó, até eu conseguir chegar na pressão adequada, vai mais 10, 15 compressões cardíacas. Ou seja, cada vez que eu paro, eu perco metade daquele ciclo. Toda vez que eu paro, eu perco metade daquele ciclo. E aquele reloginho que eu falei lá no começo, cada minuto o paciente perde 10%, continua rodando.
toda vez que eu paro de fazer compressão cardíaca. Então as taxas de retorno estão ligadas a um dado, de uma fração de compressão torácica, que é o tempo de parada e o tempo de compressão. Quando o paciente está parado, eu tenho que comprimir no mínimo 80% do tempo. E a gente não consegue. Numa parada de 10 minutos, a gente não consegue fazer 8 minutos de compressões. Isso é um dado mundial, não é brasileiro, tá? Pode para Alexandre, conseguir. E aí, ó, eu volto aqui, ó, nas interrupções. Aí consegui chegar. E aí eu vou parar de novo aqui para fazer qualquer coisa, para me posicionar, para fazer a troca. Ó, cansei, colega, assume você aí. Aí o outro colega ainda não está preparado, fica ninguém sem fazer compressão. E esse cérebro aqui fica sem sangue, sem oxigênio. E aí ele começa a morrer. É aqui que eu começo a fazer. E a gente, por que o nosso paciente não volta? Por que morre tanto, tem PCE e a gente não consegue trazer de volta? Esse fator é um dos principais. É o início, que demora da RCP, e depois as interrupções. Para vocês terem uma ideia, no intra-hospitalar, é um dado internacional, só 11% das PCRs são revertidas. 11%. Então, de 100 pacientes, só 11 a gente consegue trazer de volta. E é muito ruim para nós, profissionais de saúde. Principalmente porque nós, equipe de enfermagem, somos a maioria dentro do local de trabalho de saúde, a gente acaba sendo responsável por essa compressão cardíaca. Primeiro lidera a PCE. Tem médico aqui? Não. Primeiro lidera a PCE. Tá? Hoje, se a gente for avaliar de 10 anos para cá, a atuação do enfermeiro à frente das equipes mudou muito. Hoje o enfermeiro, para vocês terem uma ideia, não tem médico na enfermaria. O enfermeiro está lá. Posso iniciar RCP? Posso. Posso fazer acesso? Posso. Posso entrar com adrenalina? Posso. O enfermeiro pode passar máscara laríngea, que é como se fosse a intubação do paciente? Pode. Sem médico na unidade. Aqui, ó, a gente tem respaldo para isso. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Bom, secundário é isso, porque o principal é compressão cardíaca. Eu não paro de fazer compressão cardíaca nunca. Tá? Inclusive a American Heart, ela orienta que os médicos, se ele precisar parar de fazer compressão para entubar o paciente, que é uma viagem difícil, é melhor ele passar máscara laríngea do que parar. Porque respiração é secundária nesse momento. Tá? O que vai salvar esse paciente é a compressão cardíaca. Beleza? Mas a ventilação, ela tem a sua importância. Técnica de ventilação, técnica do C. O C vai fazer um C em cima da máscara, eu vou vedar no rosto do paciente. E o E, eu vou pegar, abrir vias aéreas aqui no maxilar do paciente. Tá? Qual que é um erro comum que a gente tem na ventilação? O erro comum que a gente tem na ventilação, hiperventilação. O que a gente tem que entender? Vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Esse dispositivo, primeira coisa, ele foi feito para usar com uma mão só. Não foi feito para usar com duas. Então aqui dentro vai ter mais ou menos de 1.000 a 1.200 ml de ar. No pulmão de vocês cabe mais ou menos de 500 a 600 ml de ar. Ou seja, aqui tem o dobro da capacidade pulmonar no paciente. Certo? Então na hora de eu fazer a ventilação, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Tá? Hiperventilou. Isso aqui foi feito para usar com uma mão só. Isso é uma ventilação. Ó. Isso aqui, ó, não é. Quem já viu gente ventilando assim, ó? 30 por 2, aí faz 28, 29, 30. Isso não é ventilação. Ninguém respira assim. As ventilações são de 1 segundo. Então, quando eu for fazer o 30 por 2, é 1, 2, 1, 2. Ok? Outra coisa, BVM sempre completo. Por que eu digo isso? O BVM enche de ar aqui por trás, certo? Se eu puxar esse ar aqui que a gente está respirando, o ar comum aqui tem 21% de oxigênio, certo? Então, quando eu estou mandando oxigênio aqui para o paciente, eu estou mandando só 21% de oxigênio. O paciente já está parado, ele precisa de mais oxigênio que isso. Agora, quando eu uso isso aqui no reservatório, conecto
o meu BVM no O2, esse saquinho não enche de ar, quando eu ventilar esse paciente, o que ele vai puxar é daqui de dentro, que é oxigênio a 100%. Por isso que eu preciso disso aqui completo. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos juntar tudo que a gente viu até agora. Compressão e ventilação, tá? Então o foco da RCP são as compressões cardíacas. A ventilação é importante, mas o foco ainda é compressão, tá? Relação compressão e ventilação, 30/2. Aqui também creio que vocês não tenham dúvidas quanto a isso, tá? Já faz muito tempo que está 30/2. E as ventilações são de 1 segundo. Beleza. Pô, João, eu estou aqui, estou fazendo RCP, de quanto tempo eu tenho que trocar? 2 minutos. Minimamente a gente tem que aguentar 2 minutos de compressão cardíaca. Jonathan, eu não aguento 2 minutos, o que eu faço? Você pode trocar antes? Pode. Desde que a sua troca seja rápida e não haja interrupção na RCP. Eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? No SAMU a gente já faz desse jeito. E aí eu não tenho interrupção. Ah, não aguento, eu aguento só 1 minuto. Beleza, vai fazer 1 minuto, o seu colega vai entrar imediatamente após a sua saída. Tá? E a gente vai mostrar na parte prática como é que a gente faz isso. Depois da via aérea estabelecida, o paciente foi entubado ou passado máscara laríngea, eu vou fazer a frequência de compressão, continua a velocidade a mesma, 105 vezes, mas agora não tem mais 30/2. O colega vai fazer a compressão e eu vou fazer uma ventilação a cada 6 segundos. E aí, para contar 6 segundos, porque se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não deu 6 segundos, tá? Então eu gosto de contar assim, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila uma vez. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. É isso que a gente vai fazer. Esse negócio, o cara está entubado, aqui fazendo compressão e tem que estar no BVM que está aqui, ó. Isso vai atrapalhar o paciente, tá? Você vai aumentar a pressão dentro do tórax dele, você não está favorecendo ele, ok? Pegaram até aqui? Alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? Levante a mão. Eu falo rápido, eu falo muito. Ô, Jonathan, só um pouquinho, só recordando. Esse AMBU, com esse reservatório, ele tem que estar ligado na rede de O2. Sim. E aí, ligado na rede de O2, só um pouquinho, ele vai encher automaticamente. Vai encher isso aqui, isso. Ah, tá, só para... E aí, quando eu ventilar, o ar vai sair daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai estar assim, ó. Ah, tá. Cheio. E aí, quando ele ventilar, o ar que ele puxa, ó, o saquinho. Não do ambiente. Gente, vocês que estão aí na assistência, a gente tem nossos AMBUs assim? Tá tudo certo? Não? Ah, não temos esse reservatório? Eles têm um reservatório de emergenciário. Eles falam que ele rasga, esse aqui rasga. Eles rasgam. Isso aqui abre. Isso aqui rasga. Isso aqui tem que estar trocando direto. Mas a gente tem, assim, um segundo? É assim. Não, a gente tem um segundo para se rasgar, a gente tem outro? Temos? Vamos aproveitar que a atenção básica vai comprar a BVM e já vão pedir pra gente também. E eles vão ter que comprar muitos, né? E aí a gente já pede pra gente também. Tanto BVM como mascalarinha, a prefeitura vai comprar e vai aproveitar para comprar. Bom, 4 elo na corrente, tá? Agora a gente vai falar de desfibrilação. Vamos tentar lembrar lá do comecinho que a gente falou de eletrocardiograma, tá? Desfibrilação, tá? Choque elétrico, que vai resetar o meu coração. Então meu coração está ali se movimentando, eu dou o choque, reseto ele e aí eu inicio a compressão cardíaca, ok? Quando que eu vou chocar esse paciente? Ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Porque isso aqui, ó, pode ter pulso. Por incrível que pareça, eu posso ter uma taquicardia supraventricular aberrante, isso aqui tem pulso, tá? Então aqui é taquicardia ventricular sem pulso. Esses dois ritmos aqui eu vou chocar. Esse ritmo aqui, ó, o que mais engana os profissionais intra-hospitalares. Porque eu olho para esse ritmo lá no meu monitor de longe, estou vendo de longe lá o paciente. Não está funcionando a oximetria, nem o PAM, mas eu estou vendo de longe, está aqui, ó. O paciente está bem. Está dando lá no monitor verdinho, lá 70 de frequência. Eu estou vendo daqui lá, ó. Quando eu chego perto, esse paciente está parado. E aqui é uma atividade elétrica sem pulso. Ok? E a sistolia que todo mundo conhece, linha reta. Tá?
Pessoal, aqui ó, a gente vai iniciar uma parte mais complexa. Então, quem tiver dúvida pode levantar a mão, tá? Eu vou passar por todos os ritmos que a gente tem aqui de parada e eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer em cada ritmo, tá? Quando eu identificar esses ritmos do monitor cardíaco. Na enfermaria de vocês, quando o paciente entra em PCS, vocês monitoram ele? Tem monitor do carro de emergência? Enfermaria tem? Beleza. Então é mais ou menos essa tela aqui que vocês vão ver, certo? Claro que aqui é uma tela de um monitor, cardioversor e desfibrilador. É tudo num aparelho só, não sei se de vocês é assim. O nosso lá é assim, é um aparelho que ele é móvel e ele tem tudo num aparelho só. Ele é eletro, monitor, cardioversor, desfibrilador e tem essa telinha que fica assim mesmo, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês, tá todo mundo vendo? Então beleza, vamos lá. Aqui ó, ritmo sinusal, certo? Eu tenho onda P, que é RS, e onda T, 74 frequência, saturando 100%, 12 por 8 de PA é uma PAM aqui, ok? Todo mundo identifica isso como normalidade, certo? E aí, vamos esperar um pouquinho, o nosso paciente, pode. Não precisa pausar, pode seguir. O nosso paciente, ó, ele evolui para esse ritmo, pode pausar agora. Ele evolui para esse ritmo. Aqui o que é? Todo mundo? Fibrilação, certo? Fibrilação ventricular. Eu preciso verificar pulso? Não. Esse paciente está parado. Eu não preciso verificar pulso nesse paciente. Não preciso vir lá e verificar se tem pulso ou não. Eu já chamo minha equipe, já inicio o RCP nesse paciente imediatamente. Precocemente. Eu já começo a RCP. Esse cara está parado. Ponto. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Pode abrir. E aí chegou lá meu monitor, meu carrinho de emergência, o ritmo aqui é a fibrilação ventricular, chegou meu carrinho de emergência, o que eu vou fazer agora? Chegou meu carrinho de emergência, vou instalar o monitor cardíaco, ou vou pegar as pás, né, meu monitor, vou carregar, vocês lembram se é bifásico para vocês? Bifásico vai até 200 joules, tá pessoal? Monofásico 360, bifásico 200. Geralmente é bifásico, os mais modernos são bifásicos. Ó, aqui ó, está bem clarinho, mas está carregando choque. E eu vou chocar. Pode pausar. Oi. Uma dúvida. Você já não começa com 360 joules, começa com 200. Se for o bifásico no monitor de vocês, só vai até 200. E aí eu posso usar carregar a máscara no início. Ah tá, mas se for monofásico, eu começo com 200 e eu vou aumentando a dose. Tá? É que aqui eu acho que não tem mais monofásico. É difícil ver hoje em dia cardioversor e desfibrilador monofásico, tá? Vamos lá, pessoal. Só para a gente esclarecer algumas coisas aqui. Vocês perceberam que levou um tempo até eu carregar isso aqui? É ritmo chocado, não é? Eu preciso dar choque, preciso. Só que antes disso, eu continuo fazendo compressão cardíaca. Eu não paro de comprimir. Ah, mas é ritmo chocável. Ele não vai voltar só com compressão. Não vai. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando tempo para ele. Aquele reloginho lá que conta o paciente, eu pauso ele a partir do momento que eu faço compressão cardíaca. Então eu só paro de comprimir quando aparecer o botão que eu estou apto para choque. Porque tem monitor que demora 10 até 15 segundos para carregar. Lembra que eu falei da curva para vocês, que ela cai? É isso que vai acontecer se vocês pararem a compressão. Então aqui ó, eu só paro de comprimir, carrega. Comprimindo. Apareceu o botão que eu posso chocar, aí beleza, pode abrir. Eu vou dar o choque nesse paciente, vou apertar o botão de choque, ok? Pode pausar. E aí, claro que aqui ele voltou em ritmo sinusal, porque é um vídeo muito longo, senão eu ficar. Mas aqui, ó, eu dei um choque nesse paciente, imediatamente eu retorno a compressão cardíaca. Eu não verifico pulso. Não se verifica pulso de paciente com choque. Não importa o que apareça no monitor. Se aparecer isso aqui no monitor de vocês, depois do choque, não vai acontecer. Mas se acontecer, continua a compressão por mais 2 minutos. Por quê? Esse batimento aqui, ele não é um batimento confiável. O coração ele volta meio débil. Então, minimamente, eu tenho que fazer mais 2 minutos de compressão cardíaca. Então, toda vez que eu choco esse paciente, eu inicio a receber imediatamente. Não perco tempo procurando pulso. Ok? Pegaram aqui? Próximo ritmo. Vai passar.
Mais um pouquinho de ritmo sinusal agora. Agora, vai pausar. O paciente apresentou esse ritmo aqui, ó. Taquicardia ventricular. O que a gente faz? Esse eu tenho que verificar ritmo. Esse eu não tenho como ter certeza que esse paciente não tem pulso. Por mais que a maioria não tenha, quando eu tenho esse ritmo aqui, que é uma taquicardia ventricular sem pulso, em alguns casos, principalmente paciente cardiopata, eu posso ter uma taquicardia supraventricular de ritmo aberrante. E aí eu tenho essa onda e o paciente tem pulso. E aí se eu der choque nele, ele vai parar. Ok? Esse tipo, quando eu tenho pulso, aí é cardioversão, não é desfibrilação. Aí a gente tem que mudar tudo. A gente vai mudar daqui a pouco, tá? Então aqui, nesse paciente aqui, ó, pode pausar. Nesse paciente aqui, ó, se ele tem pulso, se isso aqui é real, eu vou fazer cardioversão. No aparelho de vocês vai ter um botão apertado chamado síncrono, tá? Que ele vai sincronizar o choque na onda R, que é a pontinha do QRS lá em cima. Ele vai sincronizar o aparelho. Enquanto ele não sincroniza isso daqui, ó, eu não posso dar um choque, ok? Então eu vou lá, sincronizei, vai aparecer uma pontinha branca aqui, ó, em cada pontinha aqui, ó, está sincronizado. Aí ele vai autorizar o choque. Qual que é a carga? Eu começo com 100 joules. Cardioversão, começo com 100 joules. E aí eu posso ir aumentando essa dose. Ok? Ah, Jonathan, mas não tem médico na unidade. O enfermeiro pode cardioverter? Pode. O enfermeiro pode desfibrilar com um monitor manual? Pode. A gente já tem resolução que nos permite fazer isso. Claro, o hospital tem que construir protocolos. Né? Eu não posso fazer sem autorização do hospital. Mas a gente já pode fazer esse tipo de cardioversão e desfibrilação sem médico na unidade. Tá? A gente já consegue, equipe de enfermagem, conduzir sem o médico na unidade. Se tiver médico, ótimo, ele é o líder da equipe, quando ele está presente, ele vai conduzir isso aqui. E eu vou poder falar para ele, ó, doutor, ó, tem ritmo, tem pulso, vamos sincronizar, isso aqui é cardioversão, não é desfibrilação, vocês são equipe. Independente do cargo, quando eu tenho uma equipe de resposta boa para atender uma PCR, eu tenho uma equipe que se conversa. Independente se é enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta, vocês têm que estar entrosados durante o atendimento. Tá? Beleza, sincronizei, deu choque. O que pode acontecer? Duas coisas. Ou volta para ritmo sinusal, estreito o QRS. Dá um choque aí. Ou ele estreita o QRS e volta para o ritmo sinusal. E aqui a gente fica bem claro que esse paciente tem pulso, ó, porque eu tenho frequência, tenho pressão e tenho saturação, certo? Olha lá o que acontece, ó. Deu choque, olha o que aconteceu. Ele evoluiu com um ataque cardíaco ventricular sem pulso, sem mudar o ritmo. Depois do choque, isso pode acontecer. Tá? Olha aqui o monitor que ele mostra ainda. Olha o monitor, enganando a gente, eu estou olhando lá de longe, esse paciente, e eu achei que ele soltou o oxímetro na mão, tá? E aí, esse paciente, a gente vai desfibrilar. Por quê? Porque ele não tem pulso. Taquicardia ventricular com pulso, cardioversão. Taquicardia ventricular sem pulso, desfibrilação. Beleza? Aqui, ó, pode passar. Deu choque, está mudando a onda. Aqui é uma taquicardia supraventricular e agora a ritmo sinusal. Aí apresenta o ritmo sinusal. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Esses dois ritmos a gente já entendeu bem como é que funciona o choque e agora os ritmos não chocáveis, tá? Mais uma vez, ó, o paciente estava bonitinho lá,
Sumiu pressão, sumiu saturação e o monitor me enganando lá em cima. Que ritmo é esse aqui? Vai causar? Atividade elétrica sem pulso. Mais uma vez, monitor cardíaco não verifica pulso, não verifica batimento, ele verifica estímulo elétrico, assim como o eletrocardiograma. Tá? Nesse paciente aqui, ó, não tem choque, é RCP. Começa com pressão cardíaca e aí a gente vai iniciar nos cuidados avançados. Aqui é RCP, o coração já está totalmente parado. Tá? Ele vai escrever AS, atividade elétrica sem pulso. E o último ritmo que a gente tem, que é o mais fácil de identificar, mas também tem um probleminha ali para quem é de TI geralmente, tá? Isso acontece. Deixa eu passar. O paciente não fica muito tempo em AES, tá, pessoal? 5 minutos de AES no máximo ele vai evoluir para linha reta. Pode pausar. Essa linha reta aqui, ó, a gente tem um protocolo que a gente chama de protocolo de cagada. É o protocolo do ACLS, chama protocolo de cagada. Por quê? Chama protocolo que eu tenho que verificar. Quando eu tenho essa linha aqui, ó, cabos, vocês estão todos conectados, eu tenho que aumentar os ganhos, porque se eu tiver uma fibrilação fina, parece uma linha reta, mas o paciente está fibrilando. E as derivações estão corretas, se está ligado corretamente no paciente. Então a gente fala do protocolo de cagada, por quê? Porque isso aqui, ó, pode ser uma fibrilação fina que a gente chama. Ela é bem fininha e olhando aqui de longe, numa distância, por exemplo, aqui, ó, a sistolia. Quando aumenta os ganhos, eu vou conseguir ver que é uma fibrilação, tá? Aqui a gente não tem essa passando aí por isso, aqui é a sistolia mesmo, mas a gente tem que ficar atento que isso pode acontecer com a gente. Ok? Uma dúvida? Não? Próximo. Quero ver na parte prática. Ninguém tem dúvida. Quero ver na pessoal, os enfermeiros daqui, quem são? Levanta a mão. Enfermeira. Só vocês duas. Beleza. Tá no ombro de vocês agora, hein? Ó, intervenção avançada. Pessoal, hoje o enfermeiro ele vai atuar no suporte avançado. Lá no SAMU a gente chama de suporte intermediário. Mas, basicamente, ele vai fazer todas as intervenções do suporte avançado de vida. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho função do líder da equipe. Vamos colocar o enfermeiro hoje, tem médico aqui não, né? Vamos colocar o enfermeiro como líder da equipe. Isso pode acontecer, principalmente na enfermaria. Não tem mais difícil, na enfermaria pode acontecer. O médico pode estar atendendo uma outra intercorrência, pode estar no banheiro, desceu para jantar, e o enfermeiro está sozinho na unidade. Então ele vai liderar a equipe dele, ok? Então ele é o líder da equipe. RCP de alta qualidade, desfibrilação, isso tudo a equipe pode fazer, tá? A equipe técnica e auxiliar de enfermagem. O enfermeiro aqui, ó, eu sempre brinco quando eu vou dar capacitação, porque tem enfermeiro até que se ofende. O enfermeiro ele não tem que estar com a mão no paciente. O enfermeiro que atende PCR, ele está com o olhar de todo mundo. Porque se eu chego numa PCR e o enfermeiro está fazendo compressão cardíaca, quem está controlando isso? Quem está controlando o ritmo? Quem está controlando drogas? Quando que eu vou administrar uma coisa, quando que eu vou administrar outra? Quem está fazendo choque? Se o enfermeiro está fazendo compressão cardíaca, o enfermeiro não pode ficar preso, tá? No máximo ali ele vai ficar na medicação. E olhe lá, que se tiver equipe suficiente, eu prefiro que o enfermeiro fique fora. Ele vai gerir aquela equipe durante a PCR, tá? Administração de medicamentos, tá? E os procedimentos de via aérea avançada, que também podem ser realizados por enfermeiros. Vocês têm máscara laranja aqui? Não. Eu acho que o complexo, se eu não me engano, teve uma reunião, acho que o complexo, junto com a HPP, eles solicitaram compra, tá? De máscara laranja. Tanto que a gente está vendo para entrar junto com vocês no processo. Ela está dizendo que no centro tem máscara laranja pediátrica. Então, ela não fazia cirurgia pediátrica. Eu acho que o complexo e o HPP estão entrando num processo de compra. E a gente vai entrar também, porque atualmente só a gente compra. E aí a gente vai entrar nesse processo junto com o HPP e com o complexo para comprar as máscaras laranjas, tá? E aí depois a gente pode até marcar uma capacitação disso. Sim, com certeza.
líder. Quando o enfermeiro está na liderança aqui do processo, tá? Ele lidera a equipe, ele coloca a equipe do código, porque eu sempre, dentro do andar hospitalar, eu gosto de estabelecer aquela equipe que já vai para a PCE. Equipe de código azul em alguns lugares, equipe de PCR, não importa. Isso é muito interessante quando acontece, tá? Então, o enfermeiro ele é o líder, tá? Ele garante a RCP de qualidade. Então, é o cara que vai avaliar se tu está fazendo a compressão correta, se tu está rápido demais, se tu está devagar demais, se tu está fazendo ventilação demais. Como é que o enfermeiro vai fazer essa avaliação toda se ele estiver ali suando em cima do paciente fazendo compressão? Não tem como, tá? Resoluções de problemas, tá? Inclusive as causas da parada, direciona o atendimento morático cardíaco até o retorno da circulação espontânea e depois da parada, isso aqui é importantíssimo para os enfermeiros, chamem as suas equipes para conversar. Como é que foi atendida essa parada? Quanto tempo demorou para vocês identificarem? Quanto tempo demorou para o carro de emergência chegar? Foi correto? Não foi correto? O que faltou? Esse debriefing, essa conversa com a equipe vai melhorar o atendimento de vocês. E a gente é tudo adulto aqui. A gente tem que aprender a escutar o feedback, nem sempre positivo, e entender que aquilo é profissional no pessoal. Não está falando de mim, pessoa, está falando do atendimento que foi feito para esse paciente. Tá? Vamos lá, enfermeiros. Médico não dá na unidade, desceu para jantar, estava passando mal de barriga, vocês atenderam a PCR. Certo? Drogas de PCR. Eu tenho adrenalina, tá? Epinefrina e amiodarona. São as duas drogas da PCR, tá? Não se faz outro tipo de droga. Ah, vou fazer atropina, se está parado, ou é essa ou é essa. Ponto. Ah, uma bradicardia. Beleza, aí a gente vai entrar com a atropina, são outros protocolos. Hoje a gente só vai falar de PCR, tá? PCR são as duas drogas. Adrenalina, uma ampola de 3 a 5 minutos. Se eu faço uma troca a cada 2 minutos, que é o correto, então, se eu fizer uma ampola a cada 4 minutos, um ciclo sim, um ciclo não, eu faço uma dose. Beleza, ficou mais fácil para mim contar, não vou me perder aqui, tá? Amiodarona. Eu só vou usar a amiodarona, aqui é terceiro, tá, pessoal? Tá errado. Eu só vou usar a amiodarona após o terceiro choque. Fiz o primeiro choque, o paciente continua fibrilando, mais 2 minutos. Fiz o segundo choque, o paciente continua fibrilando, mais 2 minutos. Fiz o terceiro choque, aí eu entro com 300 mg de amiodarona. Ok? Aí eu entro com 300 mg de amiodarona. Antes disso, não. Mais um ciclo. Pula um ciclo, um quinto ciclo. Fez de novo fibrilação. Metade da dose, 150 mg. Qual que é a diluição dessa amiodarona? A amiodarona não tem diluição. Pura? Pura. Em bolos, tá? E aí eu faço um flush e mando embora, tá? A gente vai falar sobre isso, tá? Todas as drogas em PCR de adulto são puras, ok? Via aérea avançada, aqui a máscara laríngea, a gente trouxe algumas aqui. Máscara laríngea. Máscara laríngea. Deixa eu testar na Alessandra. Não Essa vai dar. aí- Que número que é? Não vai dar. Essa é 5. Essa aqui você é 5. Essa é 4. Tem que ser maior. Ó, a máscara laríngea, claro que a gente tem mais novas e mais modernas. Essa daí é bem antiga, eu nem gosto dessa aqui. Essa aqui é mais nova, tá? Dá para você aspirar, também para aspirar. E a máscara laríngea, ela equivale à intubação. Ponto. Olha onde vai a entrada na máscara laríngea aqui, ó. Tá? Ela equivale à intubação. Então, esse paciente aqui, ó, quando o enfermeiro passa isso aqui, ele está entubado. É uma intubação supraglótica. Tá? O enfermeiro é autorizado a fazer, ponto. A gente tem resolução para isso. Tá? Ou a intubação quando o médico está presente. Pessoal, aqui, ó, a gente tem um algoritmo de como a gente vai tratar esse paciente. Agora vamos juntar tudo que a gente conversou aqui num fluxograma só, para a gente entender. Lu, abre a ponta aqui para mim, por favor.
Vamos lá, pessoal. Juntamos tudo que a gente viu até agora num slide só. Fluxograma. Identifiquei a PCR, vou iniciar a RCP, tá? Inicia a RCP, oxigênio, monitor cardíaco. Chegou lá o cardioversor e minha equipe. Coloquei o monitor desse paciente. É ritmo chocável? Fibrilação taquicardia ventricular sem pulso? Choque. Tá? Perceba que aqui não tem adrenalina, não tem acesso, não tem nada. Avaliou, é chocável? Já choque. Certo? Inicia a RCP. Durante esse primeiro ciclo de RCP, eu vou ter que pegar acesso venoso se o paciente estiver sem. Tá? Peguei acesso venoso nesses 2 minutos. Verifico o ritmo novamente. É chocável? Choque. E aí, enfermeiros, ó, chocou a segunda vez, eu já faço adrenalina. Tá? Fiz adrenalina. Se eu não tiver via aérea avançada, eu já pego via aérea, já passo uma máscara laríngea, tá? Vocês têm capilógrafo aqui? Não? Não? Ó, apenas. Bom, conseguiu a via aérea avançada, tá? Mais 2 minutos de RCP. Fiz a primeira adrenalina. Terceira verificação. É ritmo chocável? Eu vou chocar. E em vez da adrenalina que eu fiz nesse ciclo, amiodarona, 300 mg, certo? Então aqui, ó, eu só faço amiodarona no terceiro ciclo. O quarto ciclo, adrenalina. O quinto ciclo, isso se ele manter ritmo chocável, amiodarona, ok? E eu já tenho que começar a pensar nas causas tratáveis dessa PCR, tá? Isso aqui, ó, quando eu tenho ritmo chocável. E quando eu não tenho ritmo chocável? É do outro lado. Cheguei e verifiquei ritmo, assistolia ou AS, tá? Atividade elétrica sem pulso. Eu já faço adrenalina imediatamente, tá? Assim que eu tiver acesso, eu já posso fazer a primeira dose de adrenalina. 2 minutos de RCP, tá? Fiz adrenalina, via aérea avançada, verifico o ritmo. Se for chocável, eu choco. Se não for, RCP, tá? E aí eu vou fazer a adrenalina, um ciclo sim, um ciclo não. Isso é o básico. Isso daqui, ó, sobre a responsabilidade do enfermeiro, a equipe pode fazer. Tranquilo, vocês estão responsáveis por isso. Ele pode sair de um ritmo e um atendimento e ir para outro, ele sair de uma sistolia e Com fibrilação? Você tem que mudar a conduta? É assim, o que acontece geralmente é ritmo chocável, passa para a sistolia. Mas a sistolia para a fibrilação é difícil, tá? Mas pode acontecer. Por isso que o fluxograma tem os dois lados. Porque se em qualquer momento ele fizer ritmo chocável, eu vou aqui, ó, 4, 5, que é o choque, tá? Eu vou aqui, ó, eu vou com ritmo chocável. Se em qualquer momento ele fizer ritmo chocável, né, nas verificações, eu vou fazer o choque e aí eu mudo o algoritmo, é veicular de carro, tá? É veicular de carro. Então, fiz um choque, 2 choques, terceiro choque é amiodarona. Não chegou no terceiro choque, não vou fazer amiodarona, tá? Então, no fluxograma que está com vocês vão entender que qualquer coisa que aconteça dentro dessa PCR, eu consigo atuar se eu seguir esse fluxograma. A lidocaína é de 1 a 1,5 vai ser por quilo. Por que a gente não usa tanta lidocaína? Porque vocês não tem que fazer conta. Aí não tem a cagar. Exatamente, aí vocês vão ter que fazer conta. Pode ser usada a lidocaína? Pode, não tem problema. Aí a gente teve um tempo atrás do Semcoron, né? A fábrica deu ruim e tal, o Semcoron, o pessoal usou lidocaína, mas acontecia muito erro. Porque na hora de você fazer a conta, você vai errar. Tá de cabeça, né? Tipo assim, De acho que cabeça. tem 80 quilos. E aí complica, tá? Aí, onde que acontece os erros? Aí sem vaso, com vaso, xilocaína, e aí confunde a equipe, tá? Então, se tem Ancoron ou amiodarona, vamos usar amiodarona. Mais fácil pra gente, tá? Não que a gente não possa usar se não tiver. Se não tiver, beleza, a gente vai usar a lidocaína. Aí no card de vocês, na lateral, tem todas as drogas, aí no meio dele, né? Tem todas as drogas e os joules que eu vou usar de energia quando eu for fazer desfibrilação, tá? Desse paciente. Cardioversão acho que não tem desse. E tem a lidocaína, tem? Tem. Ó, a lidocaína de 1 a 1,5, tá? E
E a segunda dose é metade. Pequena, né? Pessoal, causas reversíveis da PCR. Aqui vocês estão numa área hospitalar, então eu consigo fazer a investigação. A gente lá no SAMU, a gente não consegue fazer uma investigação completa. Vocês aqui, vocês conseguem, tá? Aquele paciente que vai e não volta nunca. Porque às vezes eu estou com um problema que eu preciso resolver, senão ele não volta. É o paciente, por exemplo, que ele está com uma hipo ou hipercalemia, com potássio lá em cima, tá? Esse cara é difícil de voltar se eu não corrigir, tá? Hipotermia é mais difícil, a gente quase nunca pega, tá? Mas hipóxia a gente pega bastante. Hipovolemia a gente pega bastante, tá? O paciente perde muito sangue, ele em parada respiratória. E isso eu já vi acontecer, atuando na área, eu já vi acontecer, RCP, o cara está em choque hipovolêmico. A equipe não repôs sangue, não repôs nada, não vai adiantar ficar fazendo compressão cardíaca. Se tu não resolver o problema porque ele parou, não adianta, ele não vai voltar. O coração dele já avisou, ó, eu não consigo funcionar desse jeito. Você tem que resolver, tá? Então 5H, 5T, hipovolemia, hipóxia, hipotermia, aqui é acidose, tá? Que é hidrogênio, hipercalemia, tá? E os T's, que é a tensão do tórax, que é o caso do pneumotórax, tá? Que eu preciso resolver. Tamponamento cardíaco, aqui a gente entra mais no quesito médico, porque eu vou precisar do médico aqui, tá? No tamponamento cardíaco, o enfermeiro não pode fazer punção pericárdica, tá? Isso é só o médico. TEP, trombose coronariana e toxinas. Vocês têm naxoloma aqui? Tá? Se for PCR por intoxicação, eu tenho que fazer o NARCAN, tá? Eu vou entrar com a naxoloma. Pneumotórax, a gente pode fazer a punção torácica, tá? Claro, precisa de treinamento. E às vezes o COFEN ele vai expediando resolução, o enfermeiro pode ir, pode sutura, pode isso, pode aquilo, mas e o treinamento para isso? É a habilitação para isso. Mas independente do que o COFEN diz, tem que ter o protocolo institucional. Tem que ter o protocolo Aí vai, fiz lá um curso, sei lá onde, aí vai responder conselho. Vai responder conselho. E aí o hospital tem que autorizar, tá? O hospital tem que autorizar. Vem lá, a gente, aqui em Santos, o enfermeiro não faz punção de tórax, mas lá em São Sebastião a gente faz. Porque a prefeitura é rodovia. Rodovia. Lá, a autonomia do enfermeiro é gigante. Primeiro que tem RH médico, tá? Mas por aí. Segundo que a gente já tem uma rodovia, a minha viatura pega uma área de 40 km. Só lá uma viatura. 40 km que você percorre em 4 horas. Não, demora, porque tem aldeia, tem isso aqui. Então se eu não fizer intervenção, o paciente morre. Tá? Então eu sou a favor do enfermeiro. Eu digo assim, vai assumir mais responsabilidade, é ter mais autonomia. E quanto mais responsabilidade o enfermeiro atende, mais necessário ele é. E mais enfermagem é preciso. E é o que eu falo, eu sou entusiasta da enfermagem. Por mim, é aumentar a categoria cada vez mais. Eu falo aqui em Santos, dependendo de mim, todos os viaturas terem enfermeiros, pode intermediar de vida para todos os viaturas. Tá? Vamos lá, meu paciente voltou, fiz tudo certinho, a aula do Jota foi excelente. O paciente sobreviveu, tá? Retorno de circulação espontânea. Último elo. 4 P's da parada. O que eu tenho que identificar? O paciente tem pulso? Tem. Como é que está esse paciente? Ele está acordado? Ou ele está totalmente acordado? Não, né? Mas ele está se movimentando, brigando com o tubo, ou ele está totalmente comatoso? Isso é importante. Como é que está a pressão desse paciente? O paciente voltou. Eu preciso subir essa pressão. Preciso colocar noradrenalina em todos? Não. Se esse paciente tem a parte pulmonar boa, a ausculta está limpa, posso, em vez de entrar com a nora, entrar com um milzão de soro lá para ver se ele sobe a pressão? Pode. Até porque a noradrenalina ela tem um monte de efeitos colaterais. Posso, só que eu vou ter que avaliar sempre a parte respiratória. Porque se eu entrar com líquido aqui, esse pulmão não tiver fazendo, vai encharcar. Tá? Então eu inicio. Se a ausculta está limpa, eu vou subir essa pressão com volume. Se a ausculta não está limpa, eu já posso entrar direto com droga vasoativa. A esse momento, eu espero que o médico não tenha chegado, porque aí vocês vão entrar no campo que vai interferir ali no ato médico. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Pós-PCR. Vamos lá, meu paciente voltou. Eletro, tá? Normal. Preciso saber se esse paciente não parou por um infarto, alguma coisa desse tipo. Porque se ele parou por infarto, eu preciso de uma vaga, não só de UTI, mas eu preciso de uma vaga para hemodinâmica, tá?
Não tem impacto nesse elétrico. Vaga não tem, tá? Raio-X de tórax, nós fizemos compressão cardíaca, provavelmente fraturamos algumas costelas. Exames laboratoriais, tá? Isso de praxe, vai ser pedido pós-PCR, lactato e tudo mais. E controle de temperatura. Pessoal, nas primeiras 24 horas da PCR, esse paciente não pode fazer febre. De jeito nenhum. Eu posso deixar ele até hipotético, não tem problema. Se eu conseguir manter a temperatura de 32 graus a 37,5 no máximo. Antes era 32 a 36, agora é 32 a 37,5 no máximo. Ele não pode fazer febre, porque se ele fizer febre, ele vai ter comprometimento neurológico. Ele ficou muito tempo em boxe, muito tempo sem oxigênio, o cérebro dele ficou com baixo fluxo. Se ele fizer temperatura, ele vai queimar neurônio. Então, esse paciente, controle direcional de temperatura, é o que mais evita sequela na pós-PCR, tá? Porque se esse cara fizer febre aqui, ele vai evoluir para comatoso, certeza, tá? Então, a gente mantém esse paciente frio. Pô, Jonathan, 34? Tá ótimo. O protocolo não pede para a gente baixar a temperatura dele. Mas se ele estiver com 32, 33, eu não vou fazer nada para subir. Não vou encher de cobertor, soro morto, não. Mantém 32, deixa lá roxinho, não tem problema. Tá? Isso vai favorecer a parte neurológica desse paciente. Assim como é com criança. Tá? Criança pós-PCR, protocolo de hipotermia nela. Tá? A gente vai manter essa criança aí geladinha por algum tempo. Ok? Depois da parada, é muito difícil. É muito difícil. Geralmente ele vai, o máximo que ele consegue é meio confuso, agitado, vai voltar acordado, é muito difícil. Pode sim. Pode sim. Principalmente se a equipe agir rápido e a reversão dele não ficou 40 minutos de RCP. Aí volta, tá? Outra RCP que é PCR que o paciente volta bem é quando não tem foco cardíaco, né? O paciente parou com choque elétrico. Esse paciente volta bem, tá? Ele vai parar em ritmo elétrico, que é fibrilação, ou taquicardia fibrilação impulso, você vai chocar e ele vai voltar bem, tá? E aí, alguma dúvida? Não, até agora ninguém tinha nenhuma dúvida. Chegou no último slide, agora a gente vai ter que colocar a mão na massa. Agora é mão na massa. Hoje não, porque meu paciente está parando aqui, ó. Então, os caminhos de emergência, eles têm aquele material de acesso intraósseo? Eu nunca vi. De vocês, não sei. Totalmente. Porque ele fala, ali fala, no mnemônico fala do acesso intraósseo. Sim. Ó, eu acho que vocês não têm, porque a gente compra, o SAMU tem. Mas eu acho que só a gente compra na prefeitura. Não tem pra você. Poderia ter, né? Ele fala, né? Fala. Quando você fala, no completo. São duas coisas que aqui faltam, tanto no HPV como no complexo. Tá, e mascalarinha. É que aqui, querendo ou não, você tem um tempo para avaliar as consequências do quadro do paciente. Você passa a central, aqui não tem fim, mas aí é uma passada. Agora não, é complicado, né? Mas, eu gosto muito do intra-hospitalar, eu gosto muito da intraóssea na pediatria. Eu sou péssimo com criança, odeio pegar sede de criança. Quando tem qualquer parada de criança, eu uso intraóssea, porque eu não perco tempo. eu já tive que funcionar com criança intraóssea com 40/12. Para não morrer. Porque não tinha outra opção. Antigamente, né? Fazer mas não tinha Fala que é opção. só antigamente, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É porque é muito 40/12 que é top. Top, mas na época no dia deu certo. Deus ajudou. Hoje a gente tem os dispositivos aí, tem a MIG que a gente usa, que é com disparo, e tem a Isaio, que é a. Mas essa do disparo dá uma sensação horrível. Mas a do disparo, o que acontece? É só barulho. A gente se assusta, né? E por isso que algumas pessoas não conseguem fazer, porque se você não tiver com a mão firme, na hora que você escuta o barulho, você solta ele, você perde. Então você tem que bater a mão, segurar e ele vai disparar.
Eu vai pá! Tudo é uma questão de treinamento, né? Realmente assusta. Pessoal, Antigamente, pessoal, vamos dar um intervalinho. Né, Lúcia? O pessoal respirar um pouco. Nível de movimento. Então ele vai calcular aqui, ó, segura aqui. Ele vai calcular a profundidade. Cheguei lá no fundo, profundidade e o retorno. Se eu for até lá embaixo e não deixar subir, ele vai mandar subir. Olha lá, ó. Não parece que eu estou fazendo certinho minha compressão cardíaca? Olha lá, ó. Mas não estou, eu estou aqui, ó, fazendo força, ó. E não está efetivo. E está muito rápido. Aqui, ó, minha velocidade tem que, meu ponteiro aqui, ó, tem que manter dentro do verde. Se eu tiver, estou devagar, muito rápido, eu tenho que manter dentro do verde. Dentro do verde é uma velocidade de 100 a 120 vezes por minuto, tá? E aqui, quanto menos esse ponteiro verde oscilar, mesmo dentro do verde, de melhor qualidade, porque eu estou mantendo o ritmo de compressão, ok? Todo mundo tá vendo? Ó, pra quem não viu, ó, vou deixar de aliviar o tórax. Parece que eu tô fazendo certo, não parece? E agora que eu não tenho muita força? Tô aqui só de migué na compressão. Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um 30 por 2 aqui. Não, faço compressão para ventilação. Pessoal, vamos lá. A gente vai fazer o 30 por 2 só para vocês entenderem como é que é a dinâmica e como é que funciona a parte de ventilação. Primeira coisa, técnica do C e do E na ventilação. O C vai lá em cima da máscara, tá? A máscara, eu tenho que fazer uma certa pressão, senão ela não vai vedar, tá? Técnica do C. O E são os 3 dedos que vão embaixo no queixo. Olha o que ela fez com a via aérea. Abriu via aérea. Porque se ela faz ventilação assim, ó, não funciona. Abre via aérea. Estão vendo o tórax expandindo? Todo mundo consegue ver? Deixou frouxo. Exatamente. Deixa eu colocar o outro. Agora ali, ó, eu coloquei a ventilação também, tá? Puxa lá. Ó. Estão vendo aqui, ó? Daí a volta aqui para vocês olharem aqui no monitor do celular. Aqui, ó, a ventilação lá, ó, sobe a barrinha verde lá, tá vendo? Isso. Tá? Agora a gente vai fazer a RCP completa. Eu vou fazer um ciclo de 2 minutos aqui, 30 por 2, para vocês, a dinâmica que vocês vão fazer, a gente vai fazer aqui, tá bom? 2 minutos. 1 minuto? Tá cansado? Ó. 2 dedos acima da pente tifoide, linha intermamilar, região hipotenar da mão, certo? Região hipotenar, não é com essa parte da mão que eu faço compressão, é com a parte mais dura, uma mão por cima da outra, braço esticado. Meu braço não dobra, tá? Esticado, que vai descer ao meu tronco, tá? Ó. O que desce é sempre o meu tronco. O meu braço não dobra de forma nenhuma, ok? Então eu estou aqui, minha colega está na ventilação. 29, 30. 1, 2, 1. 27, 28, 29, 30. 1, 2. 23, 24, 25, 26, 27, 28,
vocês. Ventilação e compressão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Lembra que a gente falou assim, pô, Janto, eu não aguento fazer 2 minutos seguidos de PCR, estou meio sedentário aí, não aguento, vou fazer 1 minuto só. Pode, não é o ideal. O ideal é 2 minutos. Até para a gente não atrapalhar todo o fluxo da RCP. Mas se eu não aguento fazer os 2 minutos, é melhor entrar outra pessoa do que eu ficar fazendo uma RCP meia boca. Tá? Tá. Você vai subir? Ó, vamos lá. Eu tô aqui, ó. Quando eu cansar, eu já vi muita gente fazendo isso. Tipo assim, ó. Gente, alguém assume aqui, ó. Quem vai assumir aqui? Quantas vezes já vi isso acontecer? É isso aqui, ó. Troca. É a minha colega ou na frente, a minha frente do outro lado da cama, já posicionada, ou seja, 2 escadinhas, uma aqui e uma lá, ou minha colega do meu lado aqui, ó. Tá pronta? Vou parar no 3, tá? 1, 2, 3, saí. Isso é troca. Isso é troca sem dar aquela queda na perfusão, na pressão de perfusão coronariana. Tá? Minha colega tá lá fazendo compressão, ela sai e eu entro imediatamente. Tá? Ok, não. Mesma coisa, ela tá cansando, eu já tô aqui pronto, ó. 3, 2. Então não para. A RCP não para. O paciente não fica sem fluxo de oxigênio. Aí, beleza, eu posso fazer antes de 2 minutos. Se eu não consigo trocar assim, eu não posso estar na PCR. Tá? Porque de outra forma, qual que é a forma mais tranquila de trocar? A cada 2 minutos. Porque aí eu tenho tempo de sair daqui, ó, porque eu tenho 10 segundos para verificação de pulso. Tá? Tenho um tempo de verificação de ritmo. Aí eu consigo trocar tranquilo. Se eu precisar trocar no meio do ciclo, tem que ser essa troca bem rápida. Ou lateral, ou um de frente para o outro, que é mais fácil. Ok? Beleza. Alguma dúvida aqui? Não? Todo mundo vai fazer. Vai poder não. Vai ter que fazer. Vamos lá. Agora a gente vai se dividir o seguinte. Como não dá para fazer todo mundo aqui na cama, até por causa da escadinha, vamos fazer, uma equipe vai fazer no chão. Faz mais uma vez pra cima. As mais uma vez. Quem tem joelho, faz no chão. Tá? Quem aguenta ficar de joelho, vai fazer no chão. Quem não aguenta, faz aqui na cama. Quem consegue fazer ajoelhado no chão? Levanta a mão. Chão, vai lá comigo. Lúcia, melhor pegar um lençol. Não pode, eu não consigo. Minha capinha. Minha capinha. Para melhorar isso aqui, ó, quando você estiver no 27, vai falar 27, 28, 29 e 30. Vai facilitar para ela. Tá? Ó, pontuação baixa, por quê? Porque a gente parou, né? Porque vocês pararam. Vocês pararam. Parei de tirar o óculos que tava caindo. Isso a gente não faz, tá? Não para. Ah, ela esqueceu de ventilar. Volta a RCP, tá? Você não pode fazer, porque essa parada para ventilar não pode ter mais de 5 segundos. É no máximo que ele começa a contar. Aqui, quando você passa de 5 segundos, ele começa a contar. É 1, 2 e volta. Ela vacilou, dormiu, tá lá com o bebê olhando pro teto, segue a RCP e chama outra pessoa para ficar no lugar. Ai, deu 30. Galera, você tá o quê? Isso. Só na ventilação. Joelho.
Vamos repensar, né? Joelhos ultrapassados. Preenche uma vez para começar a respiração. Ó, sua mão dois dedos acima do joelho. Aqui, sua mão vai ter que estar no mínimo aqui, ó. Tá? Tá bom. Isso. Tem que assinar. Tá. 75%. Mas a bola também tá passando. Eu vou tirar a ventilação, eu vou tirar a ventilação. Tá. Eu vou tirar a ventilação. Tira o peso assim. Mais afastado, mais força você vai exercer. Quanto mais inclinado, seu ombro na mesma linha. Seu é mais pra frente. Caso quebrar aquela Força mais segurar. Ó, mais rápido, você tá muito lento. Isso, mantenha. Ó, você tá 122, 123. Vai. 2, 3, 4. Vocês estão muito rápido. Ó, É difícil achar. Quando a gente fala pra desacelerar, Não, impossível. a gente só tá fazendo um minuto. Cada um tem que falar para os nossos gestores que a equipe tem que estar top, senão um sol ou dois fica difícil. Continua. Esse evento, se você deixar assim, você vai. Agora vai ficar de lado, tá? Daí você ou apoia na sua perna, ou você pode ele tem que ficar aqui, é a velocidade, ele tem que ficar ali, ele precisa de 100 a 120. Aqui é a profundidade e aqui é o exterior do tórax. Tá? A cada 2 minutos. Deixa eu fazer E aí você tem 10 segundos, a cada 2 minutos você verifica a força. Então é o teste de
dando escape. Tava dando escape em algum lugar. Não tem o quê? É operada. Então não tem certeza. Tá gravando duas costas aqui, ó, Silvana. Tá gravando. Foi o rapaz que deixou pra gravar. E aí, vocês estão na frente? Tô morta já. É. Esse C aqui serve para você filmar uma máscara de é isso, a gente vai fazer duas vezes, vai ver. Agora começa aqui. Quebrou costela, furiu. Isso, acelera, aí beleza. Mantém a força, tá? Vou iniciar, tá? Não, vai. Isso. Agora conta para ela, só que você tá rápido ainda. Pelo menos eu não tô quebrar nenhuma costela. Retira. Tá vazando, vai, continua. Arruma a máscara. Que você fez com a pressão tá boa, só precisa fundar mais histórias, tá? Abre. Vai. Vai. Nossa, vai, continua receber. Nossa, tem que melhorar a ventilação. Aqui, queijo. Aí quando você for. Nossa, certinho, hein? Você não é? Melhorar essa ventilação. Tinha um monte de gente na frente. Eu precisei atender, né? E a cabeça dele. Foi de novo. Mentira. Agora foi. Tem que ventilar. Assim, ó, seu dedo tá muito aberto. Fecha e aperta mais. Mentira. Aí. É isso. Tá? Se dobrar o joelho ali, já era. Deixa eu ventilar primeiro. Ó, esse CD aqui. Tirou xerox. Aqui, ó. Um Ela pedaço. tirou xerox. Mentira. Agora começar a machucar. Ó, você vai mexer com várias coisas. Agora você vai. Se você já tem, treina não retira, é compressão interrupta, que é o treinamento do leigo, aí é compressão interrupta, uma vez não fica de cabeça, né? A gente vê se tem como respiratório, o leito ele só tem que se não tiver respiratório, é difícil, né? Tira a mãozinha. Mas se você não tem psicologia, pode falar. Mexe a mão, você tem que fazer a pressão aqui. Vocês foram, vocês estão indo embora? Volta a bicicleta. Tem que melhorar essa mão de ventilação. Tem a próxima. Faz até
velocidade está ótima. Então tá bom. O retorno E está é fechado. ótimo. E a frequência agora se achou. 28, 29. Ah, próximo. Que contagem é essa? Você vai trazer o seu corpo com computação de mantém assim, não para, tá? Conta pra ela que é 5 por 2 agora, tá? Puxa mais a cabeça daí pra trás, quando você for ventilar, você tira toda a pressão. Você vai um pouquinho, pouquinho. Normalmente, quando a gente faz a compressão, a gente não tira não. Tá? A gente mantém. Minha equipe não para, não para, não. Velocidade, não para, ajusta fazendo. Isso. Um pouquinho de velocidade, a força está ótima. Perfeita a força, a velocidade. É isso, mantém. Agora está perfeito, tá? Não vai matar agora. É um minuto. Só não muda Quero de novo, eu ia
Então,